A maior dor de um advogado é a falta de clientes. A faculdade de Direito não ensina o advogado a empreendedorismo. Como o advogado vai captar cliente, como o advogado vai viver da advocacia, ele vai montar um escritório, como que vai receber esses clientes. Todas essas dúvidas fazem o advogado não criar o seu escritório de advocacia. Muitas das vezes o advogado acaba trabalhando como associado ou como CLT pelo medo de montar o escritório de advocacia e não conseguir captar clientes. O meu nome é Isaías Alves, eu ensino advogados a viver da advocacia, ter venda todos os dias sem depender de indicação. Muitos advogados ainda imaginam que quando monta o escritório de advocacia, só vai ter despesa, porque ele vai ter que comprar mesa, computador, arrumar uma sala, pagar aluguel. É muito comum 2, 3 advogados se juntarem para poder dividir essas contas. Gente, comigo também no início foi assim, eu não sabia como montar o meu escritório de advocacia, eu não tinha a menor ideia de como eu ia conseguir clientes. Eu imaginava que a única forma de captar clientes na advocacia seria através de indicação. Então, eu me juntei com mais 2 pessoas que a gente falava para alugar mesa. Para quê? Para que reduzisse o custo fixo de aluguel, para que eu pudesse ter menos despesa e sobreviver na advocacia, através de indicação de parentes, de amigos, de algum cliente. Qual que é o maior problema de viver de indicação? Você não tem previsibilidade, ou seja, você não sabe quando que vai ter. Esse mês pode ser que você tenha 1, 2, 3 indicações, mas pode ficar 2, 3 meses sem ter qualquer indicação. E como que você vai sobreviver no seu escritório ou mesmo na sua vida 2, 3 meses sem nenhuma renda? Então, muitos advogados não querem advogar ou acabam trabalhando para outros advogados em escritório de massa, submetendo a salários de 3, de 4 mil reais para apenas sobreviver, apenas para dar uma satisfação para a família e não ter que ficar pedindo os pais dinheiro para poder sair. Gente, isso é uma vergonha, isso é muito triste a advocacia, o advogado sair da faculdade totalmente despreparado dessa forma. Mas não pensem que com vocês ou comigo foi diferente, eu também vivi isso no início da minha advocacia e todas essas dores, esse sentimento de não saber nada, esse sentimento de estar sozinho, esse sentimento da gente sentir que como que a gente vai atender um cliente, como que a gente vai precificar, é fundamental para o advogado no início da sua carreira, ou mesmo para os advogados que já têm um escritório de advocacia, eles entenderem que não dá para sobreviver na advocacia apenas dependendo de indicação, distribuindo o cartão na rua, esperando o cliente chegar e achando que a advocacia não vale a pena porque o mercado está saturado. O mercado não está saturado. O grande problema é que os clientes estão indo para poucos advogados. Por que esses clientes estão indo para poucos advogados? Porque poucos advogados entenderam a importância de fazer um posicionamento digital e atrair o cliente, não mais ir atrás do cliente, ficar dependendo de indicação, ficar dependendo de sorte, tendo fechamentos de clientes todos os dias. Gente, a gente está fechando 3, 4, 5, 7 clientes novos todos os dias. Eu sou advogado trabalhista, então cada área tem sua particularidade, mas os nossos alunos aqui de direito criminal, de direito do consumidor, estão fechando contratos todos os dias. E por quê? Uma estratégia simples, o tráfego pago. Como que os advogados estão fazendo o posicionamento no tráfego pago? Só que tudo na vida que você faz precisa de ter uma estratégia, porque senão você, para aprender a fazer aquilo de forma correta, sozinho, você consegue, mas a curva de aprendizagem ela é muito mais longa, porque você aprende pela dor, você não aprende pelo amor. O que eu quero dizer de aprender pela dor? Você precisa de errar, você precisa de quebrar a cabeça, você precisa de gastar dinheiro, porque toda vez que você erra no tráfego pago, você investe dinheiro e não tem retorno. E o pior que quando você investe o dinheiro e não tem retorno, é o dinheiro que você deixa de ganhar com a falta de cliente, ou então a comunicação com o cliente errado. Porque é fácil, muitas agências de marketing ou muitos mentores, eles falam, é simples, é só você fazer tráfego pago. Tá, mas como que faz o tráfego pago?
Qual estratégia que eu preciso de fazer para o tráfego pago? Eu preciso de aprender o meu cliente? É muito simples a pessoa pegar 5 minutinhos e falar, meu cliente, por exemplo, trabalhista, o meu cliente é um empregado que foi demitido. Não. O meu cliente, pelo menos o trabalhista, eu preciso de entender vários aspectos do meu cliente. Primeiro, seu comportamento. O meu cliente está no Google, o meu cliente está nas redes sociais, o meu cliente está nos dois. Qual que é a faixa etária do meu cliente que compra meu produto e meu serviço? Ah, Isaías, mas isso é muito complicado. Mas é complicado mesmo. É muito mais fácil. A pessoa fala assim, não é fácil, é só você fazer o tráfego pago e você ir lá e gastar rios de dinheiro e não ter resultado. O sucesso duradouro, ele vem através do trabalho. E o trabalho através de dedicação, técnica e estratégia. Não existe outra fórmula para o sucesso. Eu dizer para você que abrir um escritório de advocacia, que o cliente cai de paraquedas e tentar vender isso para vocês é uma ilusão e pega bobo. Aqui a gente trabalha de forma correta. Eu tenho 8 anos de balcão de escritório de advocacia. 8 anos que eu vou no escritório todos os dias, que eu convivo com o cliente, que eu convivo com dores de clientes, que eu apanhei muito no tráfego pago para entender a importância de configurar um público certo. Eu perdi muito dinheiro, eu perdi muito tempo com essas pessoas para hoje eu criar um perfil de atendimento que me traz um cliente que quer comprar o meu produto, me traz um cliente focado na dor. Tudo isso a gente ensina na nossa mentoria. Ah, Isaías, mas esse vídeo é só para você vender a mentoria. Não, esse vídeo aqui é para passar uma informação muito válida, que se eu tivesse tido essa informação no início da minha advocacia, hoje eu estaria em outro patamar. E olha que eu tenho mais de 5.200 processos nesses últimos 9 anos. Mas eu só consegui alavancar mesmo a minha advocacia nos últimos 5. Quer dizer, eu tenho uma média de 1.000 contratos novos por ano. Eu acredito que poucos escritórios no Brasil têm esse volume de negócios fechados. Porque, Isaías, é porque você é um escritório de massa e trabalha para empresas. Eu não trabalho para empresas. Eu até tenho empresas no meu escritório, mas eu tenho poucas empresas. O meu foco maior é no reclamante. Mas cada pessoa, cada advogado vai desenvolver uma habilidade no seu determinado nicho. Isso aqui não é para trazer para o advogado que todos eles precisam ser advogados trabalhistas, ou que todos eles precisam de ser advogado de família ou advogado criminal. Porque isso é uma receita de bolo. Como uma receita de bolo, ela serve para qualquer área no direito, mas precisa-se de ter estratégia. Então, vamos parar de lenga-lenga e vamos ir para a estratégia, que eu acho que é isso que vocês precisam. O advogado possui vários erros ao fazer o posicionamento digital dele. O primeiro erro dele é o advogado não gravar vídeo. Gente, fazer posts apenas estáticos é muito mais fácil. Hoje em dia você pode fazer no Canva, você pode fazer isso no ChatGPT. Faz um post, posta, o próprio chat gera uma legendazinha, você coloca aquilo. Aquilo não comunica mais, ou comunica muito pouco. O cliente vê o post estático e passa ele na sua timeline sem dar muita atenção. Por quê? O Instagram percebeu, em outras plataformas como o TikTok, que é uma plataforma de vídeo, que o vídeo retém mais a atenção. O YouTube é uma plataforma também de somente conteúdos de vídeo. E o vídeo também prende mais atenção. Então o Instagram mudou a sua estratégia criando o Reels, que o Reels nada mais é que o quê? Um vídeo curto, em média de 1 minuto a 1 minuto e meio, trazendo uma comunicação para o cliente. Essa comunicação para o cliente, ela precisa de ser feita através de vídeo. O vídeo comunica muito mais porque no início do vídeo o advogado precisa de fazer um gancho. O que é um gancho? É ir direto na dor, é ir direto no assunto do vídeo. Por exemplo, no meu caso, se é a rescisão direta, atenção empregado, você que quer sair da sua empresa e sair com todos os seus direitos. Então, primeiro, eu chamo a atenção do empregado. Segundo, eu falo da dor do empregado, você que quer sair da sua empresa. Ou você que quer divorciar do seu marido, você sabia que você pode divorciar num prazo de 30 dias? Então, quer dizer, quando você faz isso, você comunica com o público certo. Quer dizer, aquela pessoa que não tem interesse no seu vídeo, automaticamente ela passa seu vídeo. E é tudo normal, porque eu não quero fazer um vídeo de dancinha, eu não quero fazer um vídeo que eu chamo todo mundo. O mercado educacional não é um vídeo que viraliza.
É muito difícil você conseguir viralizar um vídeo educacional, porque é um vídeo que não chama a atenção de todo mundo. É um vídeo que só chama a atenção daquela pessoa que comunica com a dor. Por isso que você precisa de gravar um vídeo comunicando com a dor do seu cliente. Um erro comum do advogado, ele é pensar que ele não sabe gravar vídeo, que ele não nasceu para gravar vídeo, que a advocacia não é sobre gravar vídeo, a advocacia é sobre trabalhar com leis, sobre fazer audiência, e ele está absolutamente enganado. Hoje, qualquer área, não só o direito, o profissional ele precisa de ser ele tem que ter múltiplas habilidades, e uma delas é gravar vídeo. Isso serve na medicina, isso serve para odontologia, para clínicas estéticas, e não seria diferente na advocacia. Quem faz isso, quem segue a manada, ou seja, como diz o Flávio Augusto, um boi enxerga a bunda do outro boi, vai ter o mesmo resultado. O conhecimento que você tem te trouxe até aqui. O conhecimento que vai te levar para o outro nível é o que você vai atrair através de mentoria, através de pessoas que já passaram por essa dor de vocês, através de grupo de pessoas que estão focados em elevar a sua advocacia, estão focados em crescer, estão focados em manter a família. Não é só sobre dinheiro, não. É sobre ser reconhecido no mercado de trabalho, é sobre ter o seu nome lá na primeira lista do Google, é sobre ter um posicionamento digital, é sobre você ser reconhecido na sua área, na sua carreira, pela sua família, pelos seus amigos, mas no início existem várias barreiras, e a barreira mais pesada e mais difícil não são os de terceiros, são de você. Você achar que está gravando um vídeo que vai ser julgado, você achar que para gravar um vídeo você precisa de fazer um vídeo perfeito, você precisa de fazer um vídeo no estúdio, e você está absolutamente enganado. O que você precisa de ter é um smartphone, um ambiente para você produzir esse conteúdo. Ah, Isaías, mas o meu vídeo ficou muito ruim. Tudo bem, ninguém nasceu sabendo, e você só vai conseguir melhorar esse vídeo gravando um vídeo todos os dias. Você imagina o potencial disso? Quando você começa a gravar, muitos advogados gravam grava dois, aí não tem retorno e para. A estratégia correta é você fazer um compromisso com você mesmo de gravar um vídeo de conteúdo por dia. Ou seja, num ano você vai ter feito 365 vídeos. Esse conteúdo ele não pode ser genérico. Direito criminal, direito de família, direito agrário, direito econômico, porque você não consegue comunicar com ninguém. Você vai ser um profissional pato. Pato não nada direito, pato não voa direito, pato até bota ovo, mas o ovo do pato não é comestível. Então você vai ser um profissional medíocre e meia boca. E vai ter um resultado medíocre e meia boca. Cliente não contrata advogado generalista. Cliente contrata advogado especialista. Isaías, eu não fiz uma pós-graduação ainda, não tem problema. É preciso fazer uma pós-graduação porque você melhora a sua entrega. Mas a pós-graduação não fecha contratos. O que fecha contratos é a autoridade. Porque o que adianta? Você tem uma pós-graduação, você tem duas, você tem três pós-graduação, você tem mestrado, tem colegas que têm até doutorado, você já tem anos de advocacia, mas o cliente não sabe que você existe. Então, como que o cliente vai chegar até você se ele não sabe da sua existência, ele não sabe do seu conhecimento? Ele só vai chegar através de você por causa de duas ferramentas: tráfego pago e posicionamento digital. Isso que vai trazer clientes para você todos os dias, porque você vai ser visto. Você imagina, por exemplo, se você quer comprar um celular. A dor de comprar um celular, você não vai mais no shopping. A dor de comprar um celular, você vai na internet, você vai no Google. Aí vamos colocar empresas conhecidas que todo mundo vê, Magazine Luiza, Casas Bahia, por exemplo. A Casas Bahia vende celular, todo mundo está cansado de saber. Magazine Luiza, todo mundo está cansado de saber. Você entra na internet para você saber qual o celular que você quer, o valor se você pode pagar e quais dessas empresas estão com melhor condição de pagamento, ou parcelamento ou o valor, para você fazer a compra. Agora imagina que você não sabe que existe Casas Bahia, que não existe o Magazine Luiza. Você compraria o celular deles? Provavelmente não. Provavelmente se existisse lá, sei lá, Amazon. O Amazon é uma empresa grande, mas vamos imaginar que ela não tivesse reconhecimento no Brasil. Ela chegasse agora e fizesse um tráfego pago com o celular que você quer, com a condição de preço que você quer, pode ser que o celular dele seja até mais caro
que a Casas Bahia ou que a Magazine Luiza, mas você vai comprar na Amazon. Por que você vai comprar na Amazon? Porque ela chegou a você mais fácil. Então, grandes players estão dominando o mercado, não porque eles são melhores naquele segmento deles, porque eles têm um marketing melhor, porque eles aparecem para a pessoa. O Joel J usa na mentoria dele um exemplo que eu também gosto de usar na minha mentoria, que é o exemplo da pizza. Qual é a melhor pizza para você? Provavelmente vocês vão dizer que é a pizza perto da sua casa, que é uma pizza que você está acostumado a comer, que é uma pizza muito boa, marguerita, portuguesa e etc. Não vão dizer que a Domino's Pizza é a melhor. Pode ser que até para você Domino's Pizza seja a melhor pizza, mas na maioria das vezes ela não é a melhor pizza. Não é uma pizza muito ruim, mas ela é uma pizza que todo mundo conhece. Porque todo mundo conhece. Existem muitas lojas da Domino's Pizza no Brasil e no mundo todo. E é o mesmo perfil de pizza. Então quer dizer, é uma pizza conhecida, mas não é a melhor. Mas talvez é a pizza mais vendida no mundo, a Domino's Pizza atualmente. Aí você vai entender e falar assim, nossa, mas a Domino's Pizza, eu nem gosto dela, é a pizza mais vendida no mundo. Eu vou dar um exemplo também para o sanduíche, que aplica a mesma analogia. Qual que é o melhor sanduíche para você? Na maioria das vezes, você não vai dizer que o melhor sanduíche é o McDonald's, mas o McDonald's talvez é o sanduíche mais vendido no mundo. Por que ele é mais vendido no mundo? Porque ele tem uma estratégia de marketing forte, ele tem uma presença muito forte nas pessoas. Se você vai colocar no iFood, por exemplo, um sanduíche, muito provavelmente os primeiros que vão aparecer vão ser o McDonald's. Se você sai na rua, nas principais avenidas, você vai ver um McDonald's. Por que você compra um McDonald's? Porque ele está sempre presente na sua vida. Não quer dizer que o McDonald's seja o melhor sanduíche, mas ele é o maior porque ele está presente. Quando o cliente tem uma dor, ele quer divorciar, por exemplo, ele não vai garimpar, ele não vai bater de porta em porta, ele não vai nas faculdades perguntar quem que é o professor de família, que é o melhor professor disso, que é o melhor professor daquilo. 90% das pesquisas hoje, 95%, elas acontecem na internet. E quando elas acontecem na internet, o cliente chega naquele primeiro advogado que aparece mais fácil para ele. Existe um jargão que fala, quem não é visto não é contratado, e é verdade. Então, às vezes o advogado, com todo o respeito, o advogado formou agora, ele está fazendo um tráfego pago, é aluno meu, é aluno de outros mentores, ele aprendeu como se posicionar na internet, mas ainda ele não tem experiência. Então, quer dizer, o cliente vai colocar lá, advogado de família no Rio de Janeiro, esse advogado vai aparecer para ele. Esse advogado vai ter um treinamento de comercial, vai ter um script de vendas. Esse advogado vai saber como posiciona e apresenta uma proposta de honorários. Esse advogado vai fechar esse cliente. Às vezes, esse cliente pode até conversar com você, advogado, por indicação de algum amigo. Mas quando ele chega em você, que você não tem um script de vendas, que você às vezes está apertado, a maioria dos 90% dos advogados estão muito apertados no Brasil. Isso é uma realidade e eu fui assim. Então é mentira a pessoa falar que não é, porque a maioria deles estão muito apertados porque eles ganham pouco. Eles não conseguem ter a vida que eles almejam. 90% deles vivem uma vida frustrada. Então, se você passa uma proposta de honorários para o seu cliente, de uma forma que você está precisando do dinheiro, às vezes até barato. Às vezes muitos advogados negociam com a mediocridade de tal forma que ele passa uma proposta de honorários barata e o cliente mesmo assim não fecha. Quantos contratos, para pensar, quantas oportunidades de fechar um contrato, de fechar um cliente que você teve e que esse cliente não fechou o contrato com você. Na maioria das vezes ele pode ter fechado com um advogado inexperiente. Ah, mas se fechar com um advogado inexperiente, esse cliente vai voltar em mim. Pode ser que ele volte em você, mas pode ser que mesmo assim ele ainda não volte em você. Porque a experiência, não existe uma pesquisa por experiência. Eu só procuro advogado que tenha experiência. Não existe essa pesquisa na internet. E nem pode, o advogado nem pode, pelo Estatuto de Ética da OAB, se apresentar por experiência, por anos de advocacia, porque são condutas vedadas pelo Código de Ética. Então, como que o advogado vai fazer? Como que ele vai posicionar? Isso é uma dor muito grande na advocacia e o pior disso, muitos advogados erram com isso,
todos os dias e sequer sabem que não estão fechando o cliente, não é por causa do mercado, não é por causa que o cliente não tem condição de pagar, não tem dinheiro para te pagar, é por erro seu, por falta de estratégia. Quantas vezes você já foi, às vezes, arrumar um carro, foi comer alguma coisa em algum restaurante e não foi bem atendido? Que você tinha uma expectativa naquele lugar e chegou lá e essa expectativa sua foi frustrada. Se você come num restaurante assim, por melhor que o restaurante seja, mas o atendimento do garçom não foi tão bom, o que você faz? Você leva seu dinheiro para outro lugar, você não volta lá nesse lugar. Às vezes o dono da empresa, ele nem sabe que está te tratando mal. Eu vou te dar um exemplo, advogado. Mas o advogado não trata mal o cliente dele. Mas quando o cliente chama, o advogado não responde. Quando o advogado responde, achando que está falando com o juiz, achando que está falando com a outra parte, com arrogância, com palavras difíceis, mostrando para o cliente o tempo todo que você só quer fechar o contrato com ele. Você acha que esse cliente vai fechar com você? Você acha que esse cliente tem segurança de fechar com você? Você acha que esse cliente vai investir o problema dele, o sonho dele, a dor dele, o dinheiro dele com uma pessoa que ele não conhece? Com o simples fato de você dizer que você tem 10 anos de advocacia, que você tem 15 anos de advocacia, e daí? Se não gerar conexão, você não fecha o contrato. Então, esse é um erro muito grave que muitos advogados fazem para fazer o posicionamento digital. Ou seja, ele faz o posicionamento digital em várias áreas, ou ele não grava vídeo. Gravar vídeo, gente, é o advocacia do presente. Eu não posso dizer a do futuro, mas até que o Instagram mude essa estratégia e não parece, pelo menos por hora, que tem chance dela mudar, gravar vídeo vai ser o futuro da advocacia. Ou seja, você precisa de dar dicas para os seus clientes. Isaías, mas a faculdade foi muito cara, eu não sou advogado de dar dica. Se você não dá dica, você não vai fechar contrato. Existe um princípio que não é do direito, mas é um princípio universal da vida, que ele chama-se reciprocidade. O que quer dizer isso? Você dá uma coisa sem esperar nada em troca. Porque quando você dá uma coisa e espera que o cliente feche, não é reciprocidade, isso é negócio. Mas você precisa de despertar no cliente interesse. Interesse de te contratar. O cliente te escolha na cabeça dele que você seja o melhor advogado para o cliente. Não quer dizer que você seja o melhor advogado. Você tem que fazer uma entrega fantástica. Mas não quer dizer que essa entrega fantástica feche o contrato. Então, o cliente tem que entender que você é fantástico. Para ele entender isso, ele precisa de te conhecer. O vídeo é uma oportunidade maravilhosa para o cliente te conhecer. Por quê? Você faz um posicionamento digital contando uma dica na dor daquele cliente. Ah, você, por exemplo, é advogado criminal, tribunal do júri. Você sabia, por exemplo, que a defensoria não tem interesse no seu caso? Que para você é apenas um número, a defensoria não vai brigar por você, com todo respeito, com a Defensoria Pública. Mas, na prática, não existe a mesma entrega da Defensoria Pública, com raras exceções, de um advogado particular. E o cliente não sabe disso. Às vezes, a família não sabe disso. O cliente pode ser, no criminal, que ele seja até preso, mas a família está solta, a família está aqui na rua. Todo mundo consome internet o dia inteiro. A maioria das pessoas estão dentro do ônibus, estão dentro do seu trabalho, estão nas suas casas, estão num restaurante, estão até dentro de carros, com o telefone na mão, consumindo rede social. Gente, se o seu cliente está consumindo a rede social, você tem que estar lá, você tem que aparecer para o seu cliente. Ah, Isaías, mas demora muito fazer um vídeo, fazer a postagem e o cliente chegar. Mas existem estratégias para você fazer esse cliente chegar. Primeiro você cria uma vitrine, primeiro você grava os vídeos, primeiro você melhora a qualidade dos seus vídeos com o tempo, com a prática, com o estudo. Você faz tráfego pago para atrair clientes. Quando o cliente chega até você, que ele não te conhece, que você apareceu no Google, que você apareceu na rede social dele, esses clientes vão na sua rede social para saber quem que é você. Quando esse cliente chega na rede social, ele vê uma rede social com diversas postagens, ou do direito criminal para quem é criminalista, ou do direito civil para quem é civil ou consumidor, ou direito aéreo, por exemplo, atrasos de voo. Tem diversas postagens, por exemplo, atrasos de voo, quais os direitos que o cliente tem, isso não é proibido pela OAB. O que o cliente pode fazer que do voo atrasa 2, 3 horas? Qual a obrigação que a companhia tem? O cliente tem direito a uma indenização por dano moral. Apostar
resultado de outros clientes. Isso não é chamando as pessoas, mas isso chama-se prova social. Quer dizer, se você resolveu o problema para determinado cliente, você também pode resolver o meu problema. Fazer tráfego pago para esse tipo de pessoa, fazer tráfego pago por região, na região dos aeroportos. Então tem muitas possibilidades para o cliente fazer um posicionamento. Mas aí eu estou lá no aeroporto, por exemplo, o meu voo está atrasado. Eu não sei se você sabe, mas tudo que você fala, as redes sociais ouvem, o Google e o Meta. Quando eu digo Meta, o Instagram e o Facebook. Ah, Isaías, mas eu não tenho privacidade? Não, você não tem privacidade. Só que a rede social, ela pega tudo por código. Ela escuta coisas que você fala e pega código daquilo que você fala. Então, quando você começa a comentar que o voo está atrasado, que você vai perder sua conexão, que você está nervoso, que a companhia não dá retorno, que a companhia não dá satisfação nenhuma, vai começar a aparecer para vocês link patrocinado. Quer dizer, é um tráfego pago por intenção. Ou seja, você vai comunicar com o público certo na hora da dor. Então, na hora que o cliente clica em você e conversa no seu WhatsApp, você faz aquele atendimento que você acolhe ele. Se o cliente às vezes vê você, mas ele não te conhece, ele tem medo de ser golpe ou de ser enganado, ele vai lá na sua rede social e vê lá 2, 3, 4 vídeos que você fala sobre atraso de voo. Ele cria uma experiência muito grande e aquela dor dele só vai aumentando com o atraso do voo. Aí ele vai clicar e vai te contratar. Quando ele clicar, ele não vai clicar perguntando para você, eu estou procurando um advogado, mas eu quero mais barato. Ele não vai chegar falando isso com você, ele vai chegar comunicando com a dor dele. Estou no aeroporto, meu voo está atrasado há 4 horas, o que eu faço? Você vai orientar eles, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Isaías, mas eu não tenho experiência. É muito fácil. Quando você começou a criar o conteúdo, você não nasceu sabendo. Mesmo com a OAB, você não sabe de tudo. Então, para você criar um conteúdo, você tem que, no mínimo, pesquisar sobre aquilo. O mínimo que você vai fazer. Você criar um conteúdo de qualidade. Então você precisa de pesquisar. Quando você pesquisar, você vai aprender, porque o ser humano aprende pela repetição. Você vai errar para gravar o vídeo, é a coisa mais normal do mundo. Você vai ter que ler um script daquele vídeo 2, 3, 4, 10 vezes no começo, até você conseguir gravar esse script com naturalidade. Mas tudo isso não é só por causa do vídeo, é por causa do posicionamento digital. Então, quando eu chegar para conversar com você, no meu exemplo, que é um atraso de voo, você vai ser um especialista melhor do que pessoas que têm pós-graduação. Porque numa pós-graduação não é que se ensina o direito na sua prática. Na maioria das vezes ela aprofunda um pouco mais o direito. Mas ela não explica, poucas pós-graduação, você vai ter um professor advogado que ele vai falar o direito na prática. Porque a maioria das pós-graduação, eles querem ter juízes, eles querem ter promotores. Você vai ter aula com o promotor fulano de tal. Ele tem uma experiência foda, mas da área dele como servidor público, não como advogado. Você vai consumir aquele produto dele para você aplicar na sua advocacia. E muitas das vezes você não consegue aplicar. Você amplia o aprendizado. Eu acho que todo aprendizado é válido. Mas quando você estuda para fazer conteúdo, você estuda prática, você estuda jurisprudência, você precisa de entender o que o tribunal entende sobre o atraso de voo. Você precisa de entender qual regra que você vai aplicar. Eu estou dando um atraso de voo, eu nem faço isso, eu sou trabalhista. Mas eu estou só dando exemplo de outras áreas para não dizer que eu só falo aqui de vídeos do direito do trabalho. Porque isso se repete. Mas quando você se posiciona como autoridade, você tem lá 2, 3, 4 meses, você tem 120 vídeos da mesma área, gente. Você tem muita coisa. Isaías, mas eu nem sei como que eu vou conduzir esse conteúdo. Os chats vão te ajudar. O ChatGPT, ele programa para você o conteúdo de 30 dias. Só basta você estudar e fazer a gravação disso. Você precisa de fazer diferente do que os seus outros advogados não está fazendo. Você vai entender que isso muda a regra do jogo. E você vai começar a fechar contratos todos os dias. As pessoas que antes te criticavam, as pessoas que antes falavam que você era blogueirinho, começavam a colocar defeito nos seus vídeos, na sua postura e etc., porque julgar as pessoas é muito fácil, mas fazer diferente para mudar, reclamar é muito fácil, mas trabalhar para mudar e construir
o seu sonho, viver o seu sonho, são para poucos. Poucas pessoas vão ver o meu vídeo do início e vão chegar até aqui. Eles vão depender do seu tempo para poder aprender e buscar um conhecimento novo. Isso é para poucos. Vocês que chegaram aqui, vocês são privilegiados. Porque a maioria das pessoas, eles querem tudo pronto. Eles querem um peixe pronto, eles não querem aprender a pescar. Para mim, o grande problema do atual governo é que ele quer dar bolsa disso, bolsa daquilo, e não quer incentivar as pessoas a se capacitarem, fazerem cursos técnicos, fazerem faculdades, para eles poderem ganhar mais, para eles poderem ter uma mão de obra mais específica, uma mão de obra mais precisa. Porque quanto mais conhecimento o público tiver, menos ignorante eles vão ser e não vão aceitar essas barbaridades que vêm por aí. Mas vocês que estudaram, vocês formaram, vocês fizeram uma faculdade, vocês têm um conhecimento, vocês têm a faca e o queijo na mão, só que a mentalidade de vocês não estão deixando vocês ganhar dinheiro. Vocês precisam de fazer um posicionamento digital, estudar tráfego pago, para vocês conseguirem vender seu serviço todos os dias. Não é só pelo dinheiro, às vezes fala assim, mas o Isaías fala o tempo todo em dinheiro, dinheiro paga as suas contas, mas não é só pelo dinheiro, mas pela realização profissional, é pela segurança que vender todos os dias, de estar com suas contas pagas, traz. De vocês poderem fazer viagens com suas famílias, de você poder fazer viagem internacional, de você poder viver a vida. Eu sei que tem muita gente que acredita que existem várias vidas, eu não sei, mas até que prove o contrário, existe uma só e ela precisa ser vivida com qualidade. E a vida está nas mãos de vocês. Ninguém vai fazer isso por vocês. Pai de vocês não vai fazer isso. Cônjuge não vai fazer isso, porque a decisão é de vocês. Vocês precisam decidir que vocês querem uma coisa melhor. Vocês precisam de aprender que a vida é sobre correr risco. Você sai de casa, você não sabe se você vai voltar. Você pega o seu carro e você não sabe se você vai envolver num acidente ou não, mas tudo pode acontecer. A vida é sobre correr riscos. E empreender é correr risco. Empreender é trabalhar com o imaginável. Mas, como estratégia, você consegue ter previsibilidade de fechamento todos os dias, de ter recorrência de dinheiro na sua advocacia todos os dias. E não precisa de você começar de abrir um escritório e ter despesas físicas. Você pode abrir um escritório digital, tendo um site, um computador e um Instagram. Gente, todo mundo tem isso, é muito básico. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você tem sim. Se você evitar vender coisas, vender pertences, fazer empréstimos, você consegue alavancar sua advocacia. Porque o tráfego pago, o retorno, determinadas áreas que você trabalhar, é muito rápido. Existem muitas ações de ganho rápido. Família, trabalhista, ações de Uber, ações de negativação indevida. São ações que você fecha contratos com muita facilidade e contratos que o cliente paga todos os dias. Ah, Isaías, o cliente não tem dinheiro para pagar? Tem. Se você comunica com o cliente certo, ele tem sim. Você faz proposta com ancoragem, um valor à vista, um valor parcelado no cartão de crédito. Isaías, mas eu não tenho maquininha. Gente, vocês criam dificuldade para tudo. Vocês conseguem abrir uma conta no Mercado Pago e ter um link que funciona como qualquer maquininha. É muito simples. Ah, o cliente não tem cartão de crédito. Tudo bem. O cliente pode pagar por boleto. O Mercado Pago gera o boleto, o Mercado Pago cobra o boleto, o Mercado Pago avisa do vencimento e o valor que o Mercado Pago cobra é irrisório nessa administração para vocês. Não tem desculpa. Vocês precisam de buscar técnica. E essa técnica que eu estou falando não tem na faculdade. Eu não tive uma aula como essa que eu estou passando no YouTube para vocês na faculdade, nem no início da minha advocacia. Nenhum amigo meu que já era advogado há mais tempo, ou colegas que eu fiz na pós-graduação, sentaram comigo e falaram, olha, para você conseguir cliente, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Eu não estou ensinando para vocês nada de extraordinário. Eu não estou ensinando para vocês inventando uma roda. Ah, vocês têm que fazer um anúncio lá em Marte. Eu estou fazendo coisas para vocês muito básicas. Só que o básico bem feito, ele gera um resultado extraordinário. Ele faz coisas na vida de vocês que vocês não imaginam. Vocês estão perdendo tempo trabalhando na CLT, trabalhando como associado. E vocês não sabem o mercado, a possibilidade que está diante de vocês o tempo todo, porque é muito mais cômodo
pegar a rede social, o Instagram, o TikTok, ficar vendo dancinha, ficar vendo fofoca. Isso atrai muito mais que a educação, mas isso não paga suas contas. Você precisa de usar a rede social com inteligência para pagar suas contas. Você não é criança, você é adulto. O adulto precisa de tomar decisões de adulto, porque tudo tem consequência. Você tomar uma decisão na sua vida, ela gera consequências. Mas se você não tomar, ela gera também, porque o mundo, o mercado não para. O que vai fazer? Simplesmente o cliente que podia ser seu vai fechar com outro advogado. E é fato isso, e você não consegue controlar isso. A internet é um ninho de possibilidades, é um jardim, um campo de possibilidades. Para poucos advogados estão percebendo essas possibilidades. Se esse vídeo, pessoal, faz sentido para vocês, nós vamos deixar o link aqui da nossa mentoria Advogado Sem Medo. Vem fazer parte da nossa fraternidade, da nossa equipe. Nós vivemos um mundo muito competitivo, onde as pessoas não torcem pelo nosso sucesso, mas nós criamos um grupo seleto de pessoas que pensam o tempo todo em melhorar de vida, em crescer na advocacia, em vencer as dificuldades da advocacia. Muitas das dificuldades que você está passando na sua advocacia hoje, na sua vida hoje, outros colegas dentro do nosso grupo, dentro da nossa fraternidade, passaram também e sabem como sair dessa dificuldade com muita facilidade, porque muitas das vezes a dificuldade está na sua cabeça, ela não está no mundo real. 98% das coisas que nós fazemos, ela é no automatismo, ou seja, é na nossa mente inconsciente. A gente faz isso de forma inconsciente, porque se não fosse assim, você tinha que parar para pensar para tudo. Pensa, por exemplo, na hora que você vai dirigir, se você tivesse que pensar cada marcha que você vai passar, cada seta que você precisa de dar, se você parar para analisar, você faz isso no automático, você escova dente no automático, você almoça no automático, você faz uma audiência no automático, você peticiona no automático, porque tudo isso vem para sua memória que você faz isso todos os dias. Pessoal, então lembra, esteja num ambiente de crescimento, num ambiente que as pessoas te empurram para cima, de as pessoas que tossem e batem palma para o seu sucesso. Porque quando você bate palma para o sucesso das pessoas, uma hora as pessoas também vão bater palma para o seu sucesso. Porque a vida é assim, sobre dar e receber, sobre plantar uma semente em solo fértil. Pessoal, tamo junto, não esquece de curtir o nosso canal, de apertar o sininho do nosso canal e de entrar na nossa mentoria e seja parte da nossa Black, da nossa mentoria Advogado Sem Medo. Tamo junto, um forte abraço para todos vocês.